Sejam todos muito bem-vindos. Welcome, Sally. I'll get back to you soon. Thank you. Hello, É, everybody. eu Hello. sou, eu sou o psicanalista Carlos Pires Leal, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Eu e a colega Maria Luísa Gastal coordenaremos este curso. A psicanálise, o ambiente e a emergência climática. Antes de mais nada, informo que a palestra de hoje será proferida em inglês. Contaremos com tradução simultânea a cargo de Adriana Maia, a quem quero agradecer desde logo pela generosidade do seu apoio e da sua presença. É uma enorme satisfação estar ao lado da bióloga e psicanalista Maria Luísa Gastal, que participa junto comigo da organização, da idealização desse curso. Maria Luísa é uma pensadora e ativista admirável, além de escritora profícua no campo da preservação ambiental e da reflexão a partir da psicanálise sobre os graves insultos que o homem vem desferindo contra o nosso planeta. Tenho aprendido muito com ela, antes, durante e certamente depois dessa nossa primeira parceria. Ela faz parte do Comitê do Clima da Associação Internacional de Psicanálise, a nossa IPA. Agradeço aos professores que nos acompanharão nessa jornada e a Malu já vai falar a respeito disso. Esse curso é oferecido dentro da programação do período de qualificação do Instituto de Formação Psicanalítica da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Agradeço a diretora do Instituto de Formação, minha querida colega e amiga Simone Grinapel. Simone, dá um... Isso. Esse curso é destinado aos membros e alunos da Federação Brasileira de Psicanálise, FEBRAPSE. Eu quero agradecer também a Ivelise Lousada, da nossa sociedade, pelo suporte técnico e organização competente sempre do debate que vai se seguir. Muito obrigado, Evelise. Se apresenta aqui, por favor. Incluir as questões sobre a relação homem-meio ambiente no currículo da formação dos futuros psicanalistas tem sido cada vez mais justificável e imprescindível. No momento onde a vida corre risco em decorrência de ações diretamente humanas, é uma questão que deve interessar a psicanálise, assim como em outros momentos o fenômeno da guerra nos importou. O que pode haver de mais importante na vida do que a sua preservação? Esse curso acontece no meio daquilo que os meteorologistas chamam de tempestade perfeita, na qual se sobrepõe uma crise moral, uma crise política, uma crise sanitária, ecológica
e religiosa de enormes proporções, sem paralelo na existência humana. O que nós, psicanalistas, temos a ver com isso? Que contribuições podemos oferecer à preservação do nosso planeta? Desconfio que, ao longo deste curso, muitos se surpreenderão com a vastidão e a qualidade das contribuições que a psicanálise tem feito no campo da questão ambiental, a começar pelo próprio Freud. Convido todos a se inscreverem no curso completo. Esta é a primeira aula de um total de 8 aulas, com temas e professores muito especiais, com uma implicação profunda com a questão. O link para as inscrições estará o tempo todo no nosso canal do chat. A afirmação do nosso colega norte-americano Searles de que a psicanálise ainda permanece, em grande parte, uma psicologia sem ecologia, foi feita na década de 60, há 65 anos atrás. Essa noite é muito especial. A aula de abertura, que já vai começar, será dada por uma autoridade internacional a respeito do colapso climático, a partir da psicanálise, a psicanalista Sally Weintraub. A Maria Luísa já vai apresentá-la. É uma honra para nós e para nossas sociedades psicanalíticas brasileiras recebê-la para a aula inaugural desse curso. Dirijo a ela brevissimamente, no seu idioma, as nossas boas-vindas. It's an honor, Sally, to welcome you to the opening of this course. On my behalf, and on behalf of the Brazilian Psychoanalytic Society of Rio de Janeiro, I would like to thank you for your presence live tonight. I am certain the Brazilian psychoanalysts will be enriched by the transmission of your knowledge and will be inspired by it. Thank you very, very much. It's now my pleasure to call Maria Luísa, who will introduce you, and then she'll give you the floor. Maria Luísa agora apresentará em seguida a nossa convidada e dará algumas informações gerais sobre a aula de hoje e a sequência do curso. Boa noite. A palavra é sua, Maria Luísa. Boa noite, colegas, amigos e amigas. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Luísa Gastal, eu sou da Sociedade de Psicanálise de Brasília. Em função do meu percurso pessoal e profissional, que o Carlos já adiantou, eu me formei em biologia numa outra era, né, e trabalhei com isso por algum tempo. Depois eu fiz minha formação em psicanálise aqui na nossa sociedade e já tem 20 anos que eu tenho me dedicado a isso. Mas em função desse percurso pessoal e profissional, eu tive a oportunidade de encontrar a nossa palestrante de hoje, a Sally, e o Comitê de Clima da IPA, que foi uma oportunidade única de encontrar mais colegas psicanalistas que se importam com a vida fora dos limites do seu consultório e com a forma como essa vida comparece no nosso espaço de trabalho clínico. Eu queria começar agradecendo ao Carlos, a brasileira do Rio de Janeiro, aos colegas que vão participar desse curso, né? Eu vou mencionar em seguida, e em especial a Célia, que está aqui conosco hoje, e a querida amiga Adriana, que se dispôs a fazer a tradução simultânea dessa aula de hoje. Esse curso que o Carlos já convidou todos a participar em sua completude, né? Vai ter 8 encontros, sempre via Zoom, sempre às quartas-feiras às 20h30. A gente pode mandar mais uma vez a programação para aqueles que tiverem interesse em continuar discutindo esse assunto.
E ele vai se apoiar muito na leitura e discussão de textos que a gente envia previamente, como enviou hoje o texto da Sally, né? Sempre em versão original e traduzida quando o original for em inglês, traduzida por máquina, a gente está traduzindo do jeito rápido. Além da série, a gente vai ter alguns convidados, 4 convidados, um deles eu já vi que está aqui, que são a Nurit Benzussan, que é uma bióloga, a Patrícia Goldfield, que é da Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre, e o Bruno Profeta Guimarães Figueira, da Sociedade de Psicanálise de São Paulo. Eu já quero agradecer antecipadamente a eles, né, por essa contribuição e reforçar esse convite para que vocês também os conheçam, falando sobre os temas que a gente tentou montar de maneira a fazer um painel amplo aí sobre essa questão. Hoje, desculpa, gente, enganei. Hoje a aula vai ser ministrada pela querida Sally Weintraub. O título, né, é O Clima na Mente, Reflexões Psicanalíticas sobre o Colapso Climático. Esse texto que a Sally vai apresentar é parte da introdução do livro, que está terminando de ser editado por ela, Eline Ziven, e que será lançado possivelmente esse ano pela Routledge, com o trabalho do Comitê do Clima e de outros colegas do mundo todo que se dedicam a pensar sobre esse tema. A Sally é membro da British Psychoanalytical Society, preside o Comitê de Clima da IPA, International Psychoanalytical Association, e é membro da Climate Psychology Alliance, a Aliança de Clima, de Psicólogos pelo Clima, que é uma iniciativa muito interessante. Além de ser membro do conselho da Ecopsychopedia, que é um recurso online, vocês têm que conhecer, gratuito, sobre os impactos do aquecimento global na saúde mental. A Célia escreveu e falou amplamente sobre esse tema, né, dos impactos psíquicos do colapso climático, e seus livros incluem um livro publicado em 2012, editado por ela, Engaging with Climate Change, um outro em plena pandemia, Psychological Roots of the Climate Crisis, Neoliberal Exceptionalism and the Culture of Uncare, e um outro publicado agora em 2022, Climate Psychology, a Matter of Life and Death. E agora a gente vai ter esse livro, logo esperamos, estamos ansiosos para vê-lo, espero que ainda esse ano. A Sally vai explicar para vocês a dinâmica dessa apresentação, porque ela tem um motivo para pedir que a gente faça um pouco diferente do que nós tínhamos planejado anteriormente, um motivo muito justo. Então, ela pediu para ela mesma se apresentar rapidinho, e aí, Sally, depois eu encaminho o resto. Por favor, Sally. Well, it's a great pleasure to be with you all, and I feel honoured to be part of this course. It's a very important course, an initiative, and thank you so much for asking me. Now, the reason I'm going to, the format is a little bit different, is that I have this thing, a dry eye syndrome, and at the moment, my vision is fine, but my eyes are inflamed, which means that tonight I can't read my own paper. I'm having drugs to reduce the inflammation, but Adriana very kindly is going to read the paper in English, and you will have the translation. Yeah, I'm sorry it's like that, but it has to be that way. And so if I look a bit blinky, it's not because I'm falling asleep or anything. It's because I need to rest my eyes. Okay, sorry guys, but anyway, that's the way it is. But it's lovely to be with you all, and so I think it's a fairly short. What I've chosen to bring to you is the introduction to this book that's coming out. Its title is With Climate in Mind.
psychoanalysts on climate breakdown. And all the it's edited by myself and Lynn Zeven, a training analyst from New York, who is also on the IPA Climate Committee, as is Malu. This book will be part of the series. Its home will be the series of community in the world, IPA community and world, and so we're very pleased to have worked together to the fruit of which is this book. There are other analysts who also contribute, but I'm very proud and pleased, and so is Lynn, my co-editor, that there's so many people, analysts, fellow colleagues from the Climate Committee who have contributed chapters to this book. So it's a strange kind of talk that I want to give you. But in the sense that it is the introduction to a book, I hope that it makes you want to get the book. So it's a little bit of a plug for the book in that sense. But really, I want to use it to make certain theoretical and clinical points about climate and the psyche and psychoanalysis and mind. And the title of the book is very, very important because it says climate actually is in the mind. It's with climate in mind. So anyway, after we've heard this paper, it's not very long. It's about 3,000 words. I would like just to pull out various themes from it that I think are important before we have a discussion. Okay, so should we get on with the paper now? Thank you. Então, né, pessoal, em função dessa dificuldade da Sally, né, de à noite, tarde da noite, porque são mais de 11h30 lá em Londres, ela pediu que eu lesse o texto em português, essa tradução que vocês receberam, e a Adriana vai ler o texto original para ela. E eu vou começar, tá bom? É um texto escrito, então, por ela e por Lynn Zeven, e é a introdução do livro que deverá ser lançado esse ano. A psicanálise tem passado recentemente por mudanças sísmicas em sua teoria, técnica clínica e na qualidade de seus comentários sociais. Acreditamos que o principal motor dessas mudanças é o fato de que, neste momento da história, um número crescente de psicanalistas está prestando muito mais atenção à realidade externa do que antes. Esse foco na realidade externa é, em alguns aspectos, completamente novo, por razões que serão exploradas abaixo, sendo o principal deles o fato de que a realidade externa, na forma do clima físico, incluindo o mundo natural, do clima social mais amplo, está mudando rapidamente. Embora sejam áreas de estudo separadas, está cada vez mais claro que cada clima afeta profundamente o outro, para o bem e para o mal. As mudanças rápidas que estamos vendo em ambos os climas são agora tão grandes que a realidade externa não pode mais ser ignorada de forma crível. É claro que os psicanalistas se interessaram pela realidade externa desde que Freud incluiu o estudo da realidade como fundamental para a compreensão da mente. Mas está além do nosso escopo aqui explorar adequadamente. Okay, can I say something? Can we go a bit slower? A bit slower? Oh, yeah? It's a bit too fast for me. Yeah, thanks. Ok. Sorry. É claro que os psicanalistas se interessam pela realidade externa desde que Freud incluiu o estudo da realidade como fundamental para a compreensão da mente. Está além do nosso escopo aqui explorar adequadamente porque tantos psicanalistas, nas últimas décadas e até os dias de hoje, excluíram vastas áreas da realidade externa como alheias a seu campo de estudo e se concentraram principalmente na família imediata e seu clima. No entanto, o efeito disso dificultou que colegas fossem levados a sério quando argumentaram que o estado do clima, em um sentido mais amplo, faz parte do estudo da mente.
Os capítulos deste livro notável, que temos orgulho de editar, são um testemunho das mudanças que a psicanálise está passando atualmente. Os autores são todos psicanalistas em exercício, muitos dos quais são membros do Comitê de Clima, estabelecido pela Associação Psicanalítica Internacional em 2019. Estar baseados em países ao redor do mundo e, portanto, inseridos em climas que diferem física, social e culturalmente, acreditamos que enriquece imensamente o tecido que esses autores tecem juntos. Como parte dessa coletânea, incluímos o artigo pioneiro de Harold Searles, de 1972, Processos Inconscientes em Relação à Crise Ambiental, que foi amplamente ignorado pela comunidade psicanalítica até recentemente. Nele, ele previu com precisão onde a humanidade chegaria se a fantasia onipotente ganhasse poder suficiente para triunfar sobre o pensamento baseado na realidade. Ou seja, entender onde os limites reais, o não da natureza, como Roy Randall colocou, estão e devem ser observados para que a própria vida perdure. Searles destaca uma das intuições de Freud, que é que a fantasia, quando empoderada, pode alterar o mundo material. O ponto de Searles era que a fantasia onipotente, quando não é adequadamente contida pela consciência dos limites, altera a realidade material para o mal e não para o bem comum. A atenção dada à realidade externa levou a várias mudanças que são evidentes nessa coletânea editada. Uma ampliação do que é incluído como parte do campo da investigação psicanalítica. Um interesse mais aguçado no que pode contar como uma teoria psicanalítica da ética. E uma maior atenção dada à mente normal comum, juntamente com os estados mentais patológicos, para melhor entender o que sustenta o florescimento humano. E também um tom mais humilde. Esses sinais de levar a realidade externa a sério, acreditamos, têm o potencial de avançar e revitalizar a psicanálise como disciplina e fortalecer seus laços e relevância com outras disciplinas. Um tópico: clima como natureza. Esses autores são porosos à natureza no sentido de que estão abertos a absorvê-la, introjetá-la e permitir que sejam afetados por ela de várias maneiras. Sua beleza, seu poder de acalmar e curar, bem como de fornecer sustento, tudo o que sustenta a vida, sua vivacidade e o desenvolvimento da mente. E também sua porosidade para absorver e ser afetado pela extensão de sua degradação atual. Eles não estão alienados da natureza, como muitos se encontram quando inconscientemente influenciados pelo que Sally Weintraub chamou de cultura do descuido. Tal cultura, ela argumenta, opera como uma organização patológica para minar esforços de conexão e reparação. Em muitos aspectos, os autores dos capítulos deste volume parecem ter conseguido manter ou reparar seu relacionamento com seus eus infantis, maravilhados e inequivocamente atraídos e apaixonados pela natureza. Essa qualidade de admiração, de olhos frescos pela benevolência da natureza, parte do que é chamado de objeto bom, é particularmente evidente nos capítulos de Lindsay Clarkson, Pushpa Mirza e Lynn Zivan, e nas pessoas entrevistadas por Mirza e Jhelum, em sua pesquisa sobre sentimentos em relação à natureza no norte da Índia, bem como em muitos outros capítulos dessa coletânea editada. Isso leva vários autores a insistir
que a natureza é um objeto de identificação primária. O título desse livro, Climate in Mind, Clima na Mente, destaca o lugar da natureza como parte da mente. Quando vista psicanaliticamente, a natureza é um objeto psíquico que adquiriu representação como parte daquilo que Melanie Klein chamou de mundo representacional, sendo a questão se a representação é colorida pelo princípio da realidade ou pelo princípio do prazer. Além de colocar a natureza na mente e como parte dela, muitos desses autores afirmam que a natureza é um objeto psíquico primário, ao lado dos objetos parentais primários. Há uma cisão dentro da psicanálise entre aqueles que não aceitam a natureza como um objeto psíquico primário e aqueles que sugerem que ela é um objeto primário. Uma nova posição defendida em vários capítulos deste livro. Aqueles no primeiro grupo tendem a tratar o material clínico que contém referências à natureza como derivativo ou como uma metáfora, como representando ou sendo semelhante ao que é considerado o assunto, entre aspas, real. Weintraub, no capítulo 4, parodia essa postura com uma cena do filme Sexo, Mentiras e Videotapes, na qual a paciente fala de sua preocupação com todo o lixo e resíduos acumulados no mundo. E seu terapeuta responde que ela está falando sobre o estado de seu casamento. Paródia à parte, ainda há uma tendência generalizada de tratar imagens e fantasias ambientais como metáforas, em vez de terem o potencial de ser o que é central na sessão, seu ponto de urgência. Lichtmayer, por outro lado, chama a atenção para a preocupação real, palpável e agora generalizada, com resíduos tóxicos, poluição e danos ambientais causados pelo homem, chamando isso de hiperobjeto. Mantido principalmente no inconsciente, o hiperobjeto parece agora pairar sobre todas as nossas vidas. Ele também discute a perda do que Joseph Sandler chamou de nosso pano de fundo de segurança, à medida que a humanidade passa da estabilidade do Holoceno para a era do Antropoceno. Ele estende o conceito de Sandler para incluir um ambiente estável fornecido por sistemas de suporte à vida florescente. A perda de segurança traz consigo um profundo sofrimento, tornando potencialmente mais difícil manter o clima da mente. Donna Haraway chamou isso de ficar com o problema. Se a mulher citada anteriormente estava expressando sua preocupação com o lixo ambiental real, ela pode muito bem ter se sentido silenciada e não compreendida pela interpretação que recebeu. Como muitos desses autores deixam claro ao mostrar seus trabalhos, ao discutir seu material clínico, desembaraçar os fios pessoais dos mais generalizados, separando fantasias do eu de fantasias do nós, e distinguir entre realidades externas e internas, é um trabalho complexo, que é ignorado se a postura inicial do analista for filtrar ou desconsiderar e minimizar o material relacionado a áreas centrais da realidade externa, como a natureza. Muitos psicanalistas, de repente, se tornaram mais porosos à natureza em seu trabalho no divã com a chegada da pandemia de Covid-19. Uma época em que os efeitos climáticos em todo o mundo também estavam se tornando grandes demais para ignorar. A natureza entrou na sala de consulta, na forma do vírus e como efeitos climáticos. Um exemplo são pacientes em Sydney, Austrália, chegando para sessões durante incêndios florestais, tossindo e engasgando antes de dizer algo como: "Me dê um momento, a fumaça do incêndio está em meus pulmões."
Isso é uma comunicação pessoal de Karen Toads, que descreve como os incêndios florestais afetaram sua capacidade de manter o setting em sua mente com um paciente perverso agressivo, num dos capítulos do livro. O posicionamento da natureza como além do campo de investigação psicanalítica parece indicar um profundo afastamento da natureza. Podemos especular que isso faz parte de um afastamento mais geral da natureza em culturas mais ocidentalizadas. Essa questão é levantada de várias maneiras em muitos desses capítulos. Em Living in the Truth, Václav Havel descreve crianças pequenas como pré-políticas em seu amor pela natureza. Ele quis dizer que elas ainda não são tão influenciadas por uma cultura predominante, especialmente uma que visa influenciar pessoas a ver a natureza como algo a dominar, extrair e controlar. Levar a natureza a seu estado atual e seu estado atual a sério é sofrer no sentido de Wilfred Bion. Estar aberto à experiência e aprender com a experiência de maneiras que mudam você, incluindo, às vezes, se sentir potencialmente sobrecarregado, emocionalmente desfeito, arrasado e em pedaços como resultado. Sofrimento, nesse sentido, também inclui a experiência da alegria, deleite e admiração pela natureza, que pode ser tão intensa a ponto de trazer lágrimas aos olhos. Para Bion, pensar é uma questão cheia de sentimentos. Nessa coletânea editada, a porosidade à natureza pode ser vista em uma mudança de tom. Uma maneira de mostrar isso é na abertura dos autores para tolerar o não saber. Os psicanalistas estão familiarizados com a importância de ter capacidade negativa, suportar e sofrer num estado de não saber. No entanto, a porosidade aqui parece ser parte de um movimento mais amplo e transdisciplinar, em direção a abraçar uma visão de vida e dos sistemas que a sustentam como mais complexos, interconectados e entrelaçados do que jamais imaginamos, e que nossas mentes são capazes de compreender totalmente. Embora isso sempre tenha sido conhecido, e de fato Freud apontou que o significado nunca é, afinal, desvendado, nesse momento da história somos confrontados novamente com a extensão de nossa ignorância, porque muito mais agora é entendido sobre a complexidade dos sistemas da vida. Em Climate in the Mind, os autores mostram ao leitor mudanças e ajustes na teoria, prática e dentro de si mesmos, à medida que se tornam mais inclusivos, mais porosos ao verdadeiro estado do clima e do ambiente natural. Através de suas lutas para incorporar teoricamente novos fatos emergentes da ciência, tanto das ciências naturais como das ciências humanas, eles fornecem degraus úteis para aqueles de nós que tentam encontrar nosso caminho com nosso trabalho psicanalítico no presente. Por exemplo, muitos dos autores precedem o seu material clínico explicando por que expandiram os limites do que incluem como parte do terreno psicanalítico e como fizeram isso. Muitos descrevem como confrontar a realidade climática significou expor-se a um nível de sofrimento que a ecologista Ernie Ness caracterizou como as feridas profundas sentidas ao obter uma educação ecológica. O fato de os autores estarem inseridos em diferentes contextos geopolíticos, bem como em diferentes tradições dentro da psicanálise, fornece um banquete de perspectivas teóricas. Por exemplo, o capítulo de Christine Baudrier-Schmitz, Marcus Fellner, Mônica Krimer e Hans-Jürgen Wirth está imerso na abordagem psicossocial desenvolvida pela Escola de Frankfurt. O capítulo de Alfredo Lombardozzi traz o pensamento de colegas italianos.
E o capítulo de Maria Luísa Gastal revela uma perspectiva psicanalítica que foi expandida por pensadores indígenas contemporâneos como Ailton Krenak. Esta coletânea editada está repleta de exemplos de como a atenção séria à realidade externa tem o potencial de abrir tanto a teoria como a compreensão clínica. Dilaran Habib Collen, por exemplo, escreve como o sofrimento de sua paciente ao ver árvores, escreve sobre o sofrimento de sua paciente ao ver árvores mortas na floresta. Ela percebe que também está profundamente triste com o número crescente de árvores morrendo na Alemanha como resultado do aquecimento global. E dá 2 passos interconectados, e um dos resultados é que ela também se enche de tristeza. Em primeiro lugar, ela não assume reflexivamente que o material sobre árvores é, entre aspas, realmente sobre outra coisa. Em segundo lugar, ela se localiza e localiza sua paciente como vivendo no mesmo mundo, um mundo que afeta a ambas. Isso, pelo menos, fornece uma estrutura para ajudar a refletir sobre o que pode pertencer ao paciente, ao analista, e o que é provavelmente compartilhado por muitas pessoas em um determinado contexto. Isso abre a possibilidade de uma compreensão clínica mais refinada. Também fala de uma perspectiva ética subjacente, que não se baseia na divisão entre nós e eles. O clima é visto como afetando a todos, mesmo que de forma desigual. O clima como cultura. Muitos dos autores dessa coletânea ampliam seu cenário para incluir a cultura, como pressão de grupo, como ideologia, como persuasão oculta por interesses estabelecidos. Dom Moss discute a divisão que posiciona as pessoas hierarquicamente como estando acima, superiores, e abaixo, inferiores. Chamando isso de splitting, né, vertical, ele exemplifica sua presença e a crueldade que desencadeia na situação clínica que descreve. A divisão vertical desumaniza e perpetua a injustiça, um ponto enfatizado por Moss. Ele observa sua poderosa presença estruturante dentro da doutrina judaico-cristã de que o homem deve dominar tudo o que vê. O psicólogo nigeriano Bayo Akomolafe, chamando-se de psicólogo em recuperação, e com isso ele quer dizer que se recupera, está se recuperando dos efeitos mentais fraturantes da divisão impulsionada pelo colonialismo, transmitiu a desumanização através da imagem de um navio de escravos cortado verticalmente, ao meio, para revelar os mestres escravagistas brancos no viés, e são os mestres, note o viés de gênero, né? No convés superior, os escravos negros no convés inferior e os animais no porão. A divisão vertical, é claro, também reestrutura as relações de poder dentro do self. Como Klein observou, quando dividimos, também dividimos o self. Oriel Schmidt, Fellner, Krimitz e Wirth abordam esse tema, explorando como as pessoas vêm a suprimir sua parte viva, cuidadosa e buscadora da verdade. Weintraub discutiu essa relação de poder interna como mantida por uma sensação de direito narcisista, impulsionada pela cultura e pela ideologia. Aqui, a parte mais cuidadosa e atenta é dividida e relegada a uma posição abjeta, não merecedora. Gastal aborda a necessidade de uma, abre aspas, psicanálise em recuperação, em sua exploração de como a mentalidade colonial infiltrou a teoria psicanalítica, com sua presunção inicial de que o pensamento dos povos indígenas era primitivo e seu racismo implícito. Os autores desse livro são todos psicanalistas em recuperação, no sentido discutido aqui, lutando para identificar estados de mente divididos
não menos dentro de si mesmos, e para se reconectar com objetos bons que foram perdidos, rebaixados e danificados. Tudo isso é essencial para a reparação. Esse trabalho psíquico contínuo da posição depressiva, essencial para a vida e para o florescimento da vida. Reparação é o tema central de Ziven, que se concentra na luta de uma paciente para reparar seus relacionamentos. Ela explora como a capacidade de fazer reparações é essencial para ser capaz de amar, cuidar e sentir preocupação, concern, né? Com base nisso, argumentamos que a reparação está no centro do instinto de vida e é essencial para preservar a vida. Ao longo de Climate in Mind, os autores chamam a atenção para a crueldade humana e os ataques ao que sustenta a vida e a vivacidade em diferentes níveis e esferas. Dentro da psique, em grupos familiares, em configurações de grupos sociais e na sociedade em geral. Ziven descreve como um caso clínico na qual a excitação de sua paciente com espancamentos físicos e verbais cruéis a impede de fazer contato com seu mundo mortificado, deixando-a com grandes dificuldades em fazer reparos em seus relacionamentos humanos. O paciente de Toads, um homem com traumas precoces marcantes de violência e negligência parental, também bloqueou o trabalho de reparação com ataques sádicos excitados. A paciente de Ziven parece ter alcançado maior estabilidade mental ou quietude, como Ziven descreve, através de atos reparadores de cuidar da natureza, seu jardim e seu gato, que a paciente achou menos ameaçadores do que reparar seus relacionamentos humanos. Para o paciente de Toads, a natureza parecia predominantemente como uma série de objetos maus e ameaçadores, animais selvagens e ferozes. Seu nível de paranoia parecia impedi-lo de se voltar para a natureza para fazer reparações e encontrar algum conforto. O material desses pacientes nos confronta não apenas com o quão vital é a reparação contínua, que é o ponto central de Ziven, mas também com o quão difícil pode ser fazer reparos. Também nos confronta com o irreparável. O paciente de Toads parece ter alcançado algum grau de calma, a excitação dos espancamentos diminuiu, ao reconhecer que ele estava danificado, um homem vazio, uma percepção dolorosa, que em si pode ser vista como um ato de reparação mental. A reparação pode restaurar a esperança, um tema explorado em detalhes por Luc Magnénard, que se baseia no conceito de esperança radical de Jonathan Lear diante da devastação e perda devastadora. A esperança radical está ligada à capacidade da mente de se auto-reparar e de preservar a função do ego. Em conclusão, Climate in Mind revela até que ponto estamos preparados para nos relacionar, tanto consciente como inconscientemente, com o clima familiar mais íntimo, o clima físico e o clima social mais amplo. Cada um é diferente, interage e afeta os outros, e dependemos de todos eles para a nossa segurança e sobrevivência. Nesse sentido, eles são objetos primários de apego e escrutínio. O clima depende das forças macro de fundo que impulsionam as condições atuais, o que significa que entender o clima é difícil. Não apenas porque lemos mal a realidade externa através do splitting e da desmentida. Entender um clima específico leva tempo e requer uma estrutura baseada no cuidado e na busca pela verdade. Nós experimentamos um clima diretamente,
nós não experimentamos, desculpe, um clima diretamente, mas sim sentimos seus efeitos com o que podemos chamar de tempo, que estamos preparados para ler minuciosamente, para sobreviver e esperamos prosperar. Lemos o tempo familiar, por exemplo, a mãe, o meu analista, a minha analista está me contendo, está estressado hoje. Ou o tempo físico. Estou com calor ou com frio? Esse ar é respirável? Ou ainda o tempo social. Por exemplo, ela está mostrando sinais de estar presa em preconceitos sociais que me levam a me elevar ou a me diminuir. Estamos preparados para escanear diferentes tempos e buscar entender os climas que os explicam. Dessa forma, buscamos significado. Ampliar e aprofundar nossa compreensão do clima muda a maneira como vemos a mente, iluminando a complexidade de suas funções e tarefas. Isso, por sua vez, pode apresentar novos desafios para o clínico que tenta dar sentido ao material na sessão. Embora sempre tenha sido difícil entender o material, agora pode parecer mais difícil. Os autores dos capítulos dessa coletânea nos mostram as maneiras pelas quais navegam no clima, em toda a sua complexidade, enquanto ainda observam os princípios-chave de Freud, que governam a vida na mente, que ela é o local de uma luta incessante entre vida e morte, realidade externa e fantasia desejosa, e que grande parte da vida mental é inconsciente. Esses princípios ainda permanecem como faróis, guiando nossa busca para entender a mente. Muito bem, eu Sally? queria... obrigado, Celi, através da Malu, não é? Da Maria Luísa, deu voz ao capítulo introdutório em primeira mão, um livro não lançado, O Clima na Mente, que nós esperamos que seja lançado em breve. E também não é lamentar que nenhum dos livros da série que ela escreveu ou organizou ainda foi traduzido para o português. Eu acho que é uma boa oportunidade a série estar aqui entre nós e que possa haver um empenho para que a sua obra, não é, tão original, tão rica e tão necessária nesse momento, possa ser acessível a um maior número de brasileiros como um todo e de colegas psicanalistas. Muito obrigado, Celi, Malu. A gente já vai começar o debate. Eu queria... Eu fale, acho que, Malu. Carlos, eu entendi que a Sally queria fazer alguns comentários ainda, não é? Sim. Antes Não? do debate, a Celi gostaria de fazer alguns comentários, então seria muito bom. Eu passo a palavra a você. I give you the ground. Ok? Thank you very much, and thank you, Carlos. It would be wonderful if this work could be, and other work could be translated into Portuguese. But thank you, and thank you, Adjana, for reading my paper, and you, Malu, and I just really wanted to underline just very basically that the introduction, the crucial point in this introduction to me is that we are describing different cultures and as influencing us at a group level as well as our individual level. It's very complex. And one is described as the more traditional framework of the primary parental couple siblings that we work with in the consulting room as psychoanalysts, and the culture of that. But also, in addition to that, there is the social culture, which includes, it's very complex. It includes what's driven by economics, ideology, social group pressures,
and political forces and so on, that we are very, very influenced by in terms of how we think and how we see things. So we're also very dominated by the social culture. And in addition to that, there is the, sorry, I don't, the climate I'm talking about. There is the actual physical climate, which affects our thinking deeply. Very often we're estranged from how deeply it does affect our thinking in terms of replenishing us, and also when we worry about the state of the physical climate. So the point that the book is making, that I want to underline, is that we need to be paying more attention to all these three climates, which are part of external reality. They're all different, but the idea that we can just screen them off actually flies in the face of reality, because the point that the book is making, that comes out of this work, is that you can't tune out the social climate and its effects on people and how they think. You can't tune out the physical climate and its effects on people any more than you can tune out and sort of say that's outside the consulting room door, the immediate, what you can call the familial climate. All of them are impacting us every minute of every day. And in the conclusion, we argue that they appear to us as weathers. So we give the example of, how is the social climate? How is my analyst perceiving me today? Is she snobby towards me? Does she see me, or he see me, as inferior to her? We sense these things. How's the familial climate? Who am I for my analyst? All the work that we do, that we're much more familiar with. And also, how is the physical climate? And these things appear to us more as weathers, but in the background there are climates, big broader climates shaping these things. And the basic point of the book, I would suggest, is that we cannot simply push any of these climates to one side and say they don't matter, because our minds are primed to be censoring, finding our way through, understanding, scrutinizing, and being affected, taking in all these climates all the time, whether we're in an analytic session or whether we're in the supermarket or wherever we are in our daily life. We can't not be relating to these climates, because they're part of our struggle for life itself. So in a sense, we're saying, once you understand this, it's a bit scary, because it makes it seem that our work is made more difficult by that understanding, conceptually difficult, but it's also very liberating. So I think that's the bit of the introduction that I wanted to underline, the way that we need to take external reality more seriously, and saying something about how external reality appears to us in the form of these different climates, and our primary relationships to, and ongoing relationships to, all these climates, and how they affect us. That's what I wanted to underline, really. Over to you, Malu and Carlos. Muito obrigada, Sally. Foi uma responsabilidade tanto ler seu texto. Espero que eu não tenha corrido demais, porque tem muita coisa aqui, né, para ser ouvida e discutida. Eu acho que o importante agora é a gente ouvir as pessoas, né, escutar as perguntas e você poder conversar com o público, né? Eu vi que já apareceram algumas perguntas aqui, na verdade o Carlos colocou, tem mais outra, e eu proponho que, então, a gente siga aquela dinâmica, as pessoas que escrevem as perguntas e leem em português, e a Adriana faz a tradução para a Sally, tá bom? Quem vai agora
se a maestrina disso é a Evelise. Evelise, você que manda. Tá. Então, na verdade, somos nós, né? Vou passar a palavra, vou passar a palavra ao Carlos. A Simone também se inscreveu. Então, é Carlos, Eduardo e Simone. Então, Carlos, leia a sua pergunta de forma pausada, que isso ajuda a Adriana na tradução em português. Vamos lá. É difícil escolher um tópico, não é? Para colocar em debate, para perguntar para a Célia. Simone, nós não vamos usar a mãozinha, tá? A gente vai usar o chat, que fica mais fácil. Célia, você Oh, acredita... can I Ok. ask if we can use the hand so we can talk to people? Is that okay? Podemos, o que você decidir e Yeah, then we can sugerir, have a nós discussion. acataremos. Não é? A gente tinha antes pensado que facilitaria. Maybe a mixture, I don't know. Yeah. Ok, não tem problema, não tem problema. Bom, eu vou levantar uma questão aqui, que é a seguinte: Célia, você acredita que a cultura contemporânea ela é desafetada ou a indiferença, inclusive em relação à preservação do planeta, que você denomina a cultura do descuido, seria expressão de um afeto intenso representado pelo ódio? No, it's fine. Shall I say something? Posso. Vou falar mais devagar. Então, Célia, você acredita que a cultura contemporânea é desafetada, como muitos pensam, ou essa Is it what? indiferença? Sim, Yeah. está claro? Está acompanhando? Yes. Você acredita que a cultura contemporânea é desafetada ou a indiferença, inclusive em relação à preservação do planeta, que você denomina a cultura do descuido, seria uma expressão de um afeto intenso representado pelo ódio? Yes, there's a lot in there. Different aspects. Shall I? First of all, let me start with this. If I could use this to explain a bit my own way of thinking, because Carlos, you bring in the culture of uncare. Now, just to say, I don't mean an uncaring culture. I mean a culture that is actually designed to separate people from their caring part and to boost narcissism. And in the particular form that I discuss as boost being an exception. That's the argument that I put forward in the book I wrote in 2021, Roots of the Climate Crisis. So it's a very active culture that aims to, for economic and ideological reasons, to actually separate us from our caring part. So it actively uncares us. And by culture there, I mean advertising, political framing, group culture, and so on. So you mentioned indifference. Now, indifference is a very interesting thing because I was doing some work with a group of 17 to 22-year-olds who were discussing their struggles with indifference that they come across with their parents' generation, but also their own. And one of them said, and then they all agreed, you know, it's a funny thing about indifference. It looks like people don't care. But actually, it's a very, very active thing, this indifference. You'll find that if you have a group that appears to be indifferent, the group is applying very strong group pressure to keep that indifference going and to very quickly attack people
who actually manifest care. They'll be ridiculed, they'll be cast aside, you know, in that kind of culture of uncare. So indifference is very active, which I find interesting. That's one thing. Now, I mean, you talk about hatred. You know, in terms of analyzing what is driving this indifference, I think there are many factors involved. I think hatred is one of them, and I can say something about that. But, you know, the one thing that I think we need to factor in at the moment is that the culture we are living in right now, currently, especially since the election of the Trump administration and Trump, is one that is very actively undermining our capacity to think about and care about and repair our world. Actually, they are making, as I'm sure you're all aware, to talk about climate now is in large areas of American policy illegal. It's being wiped from government websites. The phrase climate change is not allowed to be mentioned by public employees. It's very dramatic what's beginning to happen. And I mean, sticking with the issue of hate, I recommend if you're able to get hold of an article just this last Monday in the Guardian newspaper, which is free online. It's in English, I'm afraid, but if you can put it through a translation, if you don't speak English, by George Monbiot, who is really talking about, in a very psychoanalytic way, I think, and very serious way, about the degree of destructiveness now going on towards the environment and basically towards what supports life systems, is getting so severe that one actually starts wondering whether it becomes an end in itself, you know, and it's a kind of very vengeful level of destructiveness that he analyzes in terms of a sort of deep-seated hatred of life and liveliness. I mean, for those of us who think that there's something in the death drive as a deeply envious, destructive attack, you know, it's starting to, the level of destructiveness we're now seeing being unleashed starts making one take those ideas very seriously, and it's very worrying. So sorry, there was an awful lot in what you raised, and I've just touched on certain aspects of bits of it. Carlos. Muito obrigado, Sally. Muito obrigado. Agora eu vou pedir ao Eduardo para poder fazer a pergunta dele em português, para que a Adriana possa traduzir e possa falar também pausadamente. Eduardo. Ana, todo modo, eu coloquei já. Não sabia que era para falar em português, eu já escrevi em inglês no chat como eu gostaria da pergunta ser formulada. Se for lhe ajudar, é claro. Primeiro, gostaria de agradecer a apresentação, um tema desafiante e bastante que renova, né, as perspectivas da psicanálise. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Entendo que foi feita uma proposta na qual a natureza é conceituada como um objeto psíquico primário. No entanto, gostaria de esclarecer se isso implica que o psiquismo é primariamente um objeto natural. As leis naturais devem ser seguidas pelos princípios psíquicos? Ou o termo natureza deveria ser restrito exclusivamente à realidade externa, sem atribuir ao mundo interno a qualidade de natural? Em suma, qual é a noção de natureza empregada ao considerá-la um objeto? Isso não implicaria um dualismo entre subjetividade e natureza,
e, portanto, uma perspectiva antropocêntrica? Yes, great question. And I think I agree with you. I'd have to think about it longer. But of course, you know, one of the problems is that as we move into really a phase of theory now, which is based on complexity theory, you know, where we actually realize that we're dealing with very complex systems that we barely understand. And you know, what starts to happen is that our words start becoming more and more inadequate because, of course, nature is in us, and you know, we are nature, and I'm talking about you know, our language itself becomes very crude and inadequate. So yes, I agree with you about that. I wasn't intending to introduce a kind of dualism, but I was intending to correct a bias, which was, I don't think it was there at the beginning, but I think it's crept in to psychoanalytic theorizing, which privileges certain aspects of internal reality and certain object relations as being primary, and relegates others as somehow not being part of our discipline. And it's in that sense that I am using this word nature as external reality. But of course, you're right. I hope I understood you. Thank you. Thank you. I think you did understand. Desculpa, eu acho que sim, você entendeu. Obrigado pelo comentário. Agora eu vou chamar a Simone para poder fazer a pergunta dela. Eu vou falar bem devagar. Primeiro, é muito bom, eu queria salientar como muito boa a iniciativa do Carlos por oferecer essa primeira aula do seu curso aberta para que nós todos possamos nos aproximar de um tema muito pouco ventilado sobre a visão psicanalítica. Eu considero que hoje tivemos algo muito produtivo, para mim, pelo menos, porque me senti muito instigada, de muitas maneiras diferentes, a pensar sobre vários pontos que Célia nos trouxe, como o não da natureza. Quando a natureza nos diz não, como foi na pandemia. E também pensei quando a natureza nos diz sim, pensando exatamente na dualidade. Pensei muito no caso de um paciente que estava um menininho de 6 anos, muitíssimo deprimido, gravemente deprimido, que recorreu a uma análise e, logo de imediato, a analista percebeu que ele precisava da natureza. Era um menino muito rico, que tinha todos os tipos de brinquedos, todos os tipos de viagens pelo mundo inteiro, e a analista levou ele para a praia. Tirou os sapatinhos e as meias dele e fez ele em contato com o mar e com a areia. E tal não foi a mudança psíquica gerada nesse menino gravemente deprimido. Pensei também sobre os 9 meses que nós todos bebês passamos e todos passam dentro do mundo interno
útero de suas mães, ouvindo barulhos, vivendo movimentos, com as suas realidades emocionais da natureza e interação máxima. Só estou falando alguns pontos que me instigaram e por isso agradeço muitíssimo a você, Célia. Thank you. Thank you. I was going to say something about the know of nature. Now I can't remember what it was because I got so caught up with your description of the child. I hope it comes back to me. Yep, but it's gone at the moment. But thank you. Oh yes, I know what I wanted to say, if I might. It's very interesting. I found that when COVID happened, the IPA had a congress, and because of COVID, it was very, very obvious that it all had to go online. Okay, because there was something called the know of a virus. There was reality hit everybody, and it was obvious, and nobody said anything about it. But last time, with this Congress that's coming up, which is going to be in Lisbon, it was moved from Spain, where it was going to be, and the reason was that there were such bad wildfires in Spain that the situation was intolerable. So they moved it to Lisbon. So I found myself thinking, we have just passed 1.5 degrees, which is already global warming. It's already too much. In denial, we're told that that's the safe level. Well, we can already see with 1.5 what's happening. We've just passed 1.5, but would the IPA actually say, well, really, we should have our Congress online because, you know, the situation with carbon emissions is so severe now that we should take seriously not pumping more carbon into the atmosphere? And the answer is no, of course, that won't happen. But that's where I think the issue of the know of nature becomes so important, because we're not listening to that know. And, you know, you could argue that the situation, and I would argue that the situation with climate is more significant and more of an emergency than actually a COVID epidemic in terms of its implications for life on Earth. So, you know, we seem to find it very, very difficult to actually hear a no. And I know what I'm saying is complicated. And, you know I'm talking about air miles, but I'm giving that just as an example of a situation where at the moment we're in a situation of carbon expansion and, you know, drill, baby, drill, not facing the real emergency that we're in. And it's all about no. And Harold Searle said it in 1972. And psychoanalysis ignored him then. So I think this no is extremely important, and the issue of limits and you know, real limits is extremely important. So thank you. Agora, a Débora. Por favor, Débora. Olá, me escutam? Sim. Célia, eu gostaria muito de te ouvir falando sobre um ponto que é um dos que mais me intriga na nossa relação com esse tópico. Eu moro no sul do Brasil e nós tivemos no ano passado o maior desastre ambiental de todos os tempos, que foi uma enchente imensa.
E eu me deparei com uma frase que eu vou ler para vocês. A repetição das calamidades generalizadas provocadas pelas enchentes confirma o que há tanto tempo já se podia prever. Se hoje os estragos são imensos e os mortos se contam às centenas, não tardará o dia em que os flagelados e os mortos totalizarão milhões. Somos incapazes de aprender com nossos erros. As advertências sempre mais dramáticas da natureza de nada valem. Insistimos no consumo de nosso futuro. Porém, esta frase, ela foi escrita por José Lutzenberger em 1974. Então, assim, tu falasse bastante sobre a gente falar sobre a realidade externa. E nós, passando por essa enchente, a gente conversou muito com pessoas de Instituto de Pesquisas Hidráulicas e a gente percebeu que tudo estava dito, tudo estava avisado. Inclusive, 6 meses antes havia acontecido uma outra grande enchente no mesmo estado. Então, a gente ficou com uma sensação de que falar sobre a realidade, lógico que é importante, inquestionável. Acho que a realidade externa sempre foi uma questão para a psicanálise, mas eu pessoalmente nem sei por quê. Mas assim, nossa sensação é de que é como se não fosse suficiente falar sobre a realidade. E eu acho que a psicanálise tem um lugar muito interessante nesse aspecto, que é de a gente poder compreender melhor a nossa relação com a realidade. E aí, nesse ponto que eu queria te ouvir um pouco, porque eu tenho pensado muito sobre a questão das unidades que a gente forma. Quando a gente pensa, por exemplo, em realidade externa, a gente já está fazendo uma separação externa a quê? A nós como indivíduos, ok, mas a gente aprendeu, principalmente com Bion, talvez, que a gente forma unidades, não só nós como indivíduos, nós com uma dupla, e eu acho que a gente tem muita dificuldade de se ver como unidade realmente com o ecossistema, com a natureza, ou como espécie humana, ou todas as espécies. Então, eu queria te ouvir sobre isso, as divisões que a gente faz, as separações e essa dificuldade de integração. Até teve um desses pesquisadores que ele trouxe uma coisa muito interessante, que eles chamam de paradoxo do dique, que quando se tem áreas de inundação natural, onde sobe a água e desce a água, muitas vezes se constroem diques para impedir que a água invada. Porém, atrás do dique, acaba se construindo um monte de coisas como se a água nunca fosse chegar. Então, o paradoxo é esse: construir um dique e aí se fazer o que se quer do outro lado, ou não construir diques e se lidar com as inundações e os movimentos. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigada. Thank you. I'm going to struggle a bit with what you said because I could hear you too loudly in the Portuguese, so I'm not sure that I understood everything that you said because I couldn't hear the English well enough. Okay, but well, I think there was a lot in what you were saying. I mean, I did understand that you were talking about these devastating floods that have affected Brazil recently, and you know, we've heard about them very particularly from Malu, who's in our climate committee. We're very close to it. It's been absolutely dreadful. But I think you were talking about
something, you were talking about external reality. And I think very interestingly, maybe you were problematizing the way that I was talking about external reality. So I would like to have understood a bit more about that. You know, what is external reality? I mean, I suppose in a very crude, provisional way, we were trying in this introduction to map out various, and it's too simple, but at least it's more than is usually, in our experience, included in as proper clinical material, external reality as actual external physical reality, like you're in a flood, okay, and another area which is external reality as culture, which actually affects you, and that must include economics and politics and ideology and how culture is disseminated, and power relations. It includes a huge amount. You know, that is all part of external reality that affects one, that one takes in or tries to push aside. You know, so this was just an attempt to isolate three broad areas. We called it climates, three different climates, and they are rooted in external reality, as well as having ramifications and representations internally. I think you were talking about that. I think you were saying something about challenging me about the way I was talking about external reality. Posso, Evelise, responder? Não sei. Sim. Você quer, Eu entendi que ela você quer queria que eu falar mais alguma coisa, explicasse. Débora? Não? Eu entendi que ela gostaria que eu explicasse, mas por mim não precisa, só se vocês acharem. Acho que pode. Bom, Acho que a você pode, ideia. Denise. Débora, só, Tá. né? Vamos ser A breves, ideia. porque Pois é, difícil, né? A ideia era, eu concordo plenamente com a necessidade de falarmos sobre isso que podemos chamar provisoriamente de realidade externa, mas Can we turn down the Portuguese, because I can't hear the English and the Portuguese together? That's my problem right now. Deborah, I can hear you and the translation into English. No, it's a technical thing. It's not for you to stop. It's just that it's easier if, for me, you are turned down so that I don't have to listen to both at the same time. It's hard to understand. Eu não sei. Um problema. Do you want me? Okay, because we don't seem to be able to. Sometimes it works, but other times it doesn't switch off, you know. Yeah. Okay, that's fine. Débora, você Débora, escuta a Adriana, nossa tradutora? Não, eu estou ouvindo a Célia em inglês. Eu posso tentar perguntar em inglês, meio toscamente. Débora, você precisa falar devagar, porque aí você fala em pedaços, que aí quando você puder, quando você fizer a sua pausa, a Adriana vai traduzir para a Célia. Certo, e mais curto, vou falar. Eu concordo totalmente com a relação com a realidade externa. A pergunta é se a gente não vai precisar ir além disso para começar a transformar isso que a gente chama de realidade externa em algo que somos
realmente uma coisa, uma unidade. I'm not sure. I'm not sure that. I'm not sure I quite understand what you mean by unity. But I do want to make clear that, you know, if you take something like a clinical session and you're presented with a flood as the material, okay, then what you're dealing with is going to be multi-layered. I mean, first of all, it's traumatic. There will be a literal flood that's happening in a particular piece of geography, which the patient will be, and the analyst will be in or not in literally, okay. But then you will have a whole social construction of that, okay, which can present itself. You then have you have the way that that the what has actually happened will actually, which is traumatic, will reactivate internal infantile traumas. You've got all this intertwined at once. Okay. So I don't know if that's what you mean by the unity. I'm not quite sure, but material is going to come in a form of everything all wrapped up together. Now, the very simple message that Lynn and I were putting forward in the introduction, and all the chapters are arguing for in this book, with this bunch of psychoanalysts, is to say that we have been theoretically too comfortable in our consulting rooms treating anything that comes from the outside world, as it were, trying to find particular forms of meaning relating to primary objects from, or historical objects from, the person's internal psychic reality, their relationships in the transference. We have been looking at things in a way, only that way, and very, very often, certainly it's true in my society and in most societies that we talk about, somehow or other the external reference will be made unimportant. And we're saying this is a peculiar situation, because all these reference points are important, and the task is very difficult to try and disentangle the different strands, and to try and then work out which is the important one to interpret. Now, I don't know whether I've misunderstood what you meant by unity. No, seriously, you may have meant something else, but I'm simply drawing attention to the external because it's been so neglected and disavowed, actually. And with the world we're living in today, it becomes increasingly a problem to be doing that. It's like psychoanalysis it has been in a bit of what John Steiner called a psychic retreat, that's why we're bringing this challenge. Thank you. Bom, Eu também agradeço e vou a passar a gente, palavra. Sorry, I said too much for you to translate. I'm sorry. Yeah. Sally, queria agradecer demais sua participação, agradecer as perguntas. Eu entendo que a gente já está numa hora avançada, já são 10h10. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer, eu só vou fazer um assinalamento junto com o meu agradecimento, que é relacionado tanto à pergunta da Débora como
ao comentário da Célia a respeito do Congresso, né? A gente está falando de desmentida, mas a verdade é que entre os psicanalistas também impera uma desmentida em relação ao mundo externo, que nos inunda, nos incendeia, né? E invade, insiste em invadir a sala de análise também. Então, um pouco da razão de trazer a Célia para conversar aqui com esse grupo, tentar, enfim, né, trazer exatamente esse ponto. É claro que a psicanálise não vai salvar o mundo da catástrofe climática, mas como que nós aqui, né, no nosso ofício de psicanalista, podemos fazer a nossa parte no sentido de entender que esse mundo está aí, que ele faz parte do nosso trabalho e da nossa teoria psicanalítica. Então, eu acho que a Sally foi muito feliz escolhendo a introdução do livro, porque esse é o ponto, né, é o ponto central em torno do qual giram as ideias. Então, Sally, eu queria te agradecer muito. É muito bom te ter aqui conosco, né? Um sonho antigo. E eu espero que também todos tenham aproveitado essa oportunidade. Muito obrigada, Célia. Acho que o Eu Carlos queria, também queria dizer alguma coisinha. eu queria, antes de encerrar, primeiro convidar todos vocês que estão aqui hoje na primeira aula a se inscreverem no conjunto, não é, do curso. Temos mais 7 encontros com professores muito especiais e com temas muito significativos, tanto teóricos, clínicos, metapsicológicos. Então, inscrevam-se, divulguem para que a gente possa seguir com o nosso curso. Não é? Eu quero agradecer mais uma vez a Célia pela presença, pela disponibilidade de estar conosco. Você nos ajudou, Célia, a recuperar o caráter complexo da psicanálise e da vida, e de forma convincente demonstrou que a psicanálise pode contribuir para o engajamento na luta pela preservação do planeta. Você demonstrou ainda um outro aspecto que eu acho muito importante, que a tragédia climática, além da psicanálise ter uma contribuição para a preservação do planeta e da vida, a tragédia climática pode também contribuir para o enriquecimento do próprio campo psicanalítico. Essa é uma perspectiva extremamente importante das suas contribuições. A psicanálise vai ficar mais rica quando ela considerar as questões da relação homem-meio ambiente em toda a sua complexidade. Muito obrigado a você. Eu quero fazer, então, os agradecimentos finais à primeira Maria Luísa, né, coordenadora, companheira, organizadora desse curso, a Adriana Maia, não é, pela brilhante tradução, facilitação aqui do nosso encontro, a Evelise, né, que organizou aqui o nosso debate, e a diretora do Instituto de Formação Psicanalítica da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que organiza esse curso, e me parece que tem um caráter pioneiro, né? Eu, pelo que sei, não houve ainda até o momento no Brasil um curso que considere a questão climática dentro da grade curricular da formação psicanalítica. Acho que isso já chega tarde, mas que bom que está chegando e torcemos muito para que isso siga, para que isso se reproduza e tenha continuidade. E a presença de vocês no curso vai ser muito importante. Tá bom? Muito obrigado a todos e vamos encerrar, então. A Célia quer falar alguma outra coisa? Última para terminar. No, just it's been a great pleasure to be with you and to meet you, and I wish you very well with this course, and thank you so much for asking me. Yeah.